E aí, pessoal, William aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa aula 4 de cálculo de várias variáveis. Bom, aqui nós vamos falar sobre diferencial, e no caso é a segunda vez que eu vou falar sobre diferencial, porque eu tentei gravar o vídeo antes aqui, deu um erro, eu estou tentando gravar de novo, então não sei se eu vou estar tão animado quanto na primeira vez. Por sorte, esse é um conteúdo que eu gosto bastante de fazer, porque tem umas partes bem práticas, então vamos lá, vamos ver aqui. Então olha só, no vídeo anterior a gente fez a parte de linearização. Tá? Então, a linearização de uma função, só para recordar, você tem a tua função, aí você pega um ponto e pega a equação do plano tangente passando por esse ponto aqui. Então, aqui pertinho, né, desse ponto que foi onde a gente fez a linearização, a gente pode aproximar valores da função por valores do plano tangente. Né? Eles vão ser relativamente próximos. Foi o que a gente fez aqui. Então, olha só, pega essa mesma expressão aqui, é só subtrai, né, o f de AB dos dois lados da equação, ou passa subtraindo se você preferir chamar assim, e você vai chegar nessa expressão aqui. Para valores de x, y próximos de AB, que é o que a gente está trabalhando, a gente pode entender que esse x menos a é um dx. Interprete esse dx como o seguinte: uma pequena variação no x, um valor do x muito próximo do a. E daí aqui a gente tem o dy, né, uma pequena perturbação no y, uma pequena diferencinha no valor. Então, isso aqui ó, que a gente tem, como o L de xy é uma aproximação para o nosso f de xy, então isso aqui vai ser uma aproximação para uma pequena variação no, no z, tá? Então, essa pequena variação no z, essa aproximação na pequena variação no z é o que a gente vai chamar de dz, que é a diferencial no z, ok? Então, só para definir formalmente, f é uma função de duas variáveis, diferenciável em AB, ou seja, eu posso aproximar pelo plano tangente. A expressão, né, que é a mesma que eu coloquei ali, só substituir o dx, dy, e aqui já o dz, né, define a diferencial de z em relação aos diferenciais dx e dy no ponto AB. Aí algumas observações. Primeiro, que se eu generalizar, em vez de pegar um ponto AB específico, né, dizer que é um xy qualquer, eu tenho a diferencial de z em relação ao diferencial xy. Daí eu não estou especificando que é no ponto AB, é num ponto qualquer do domínio da função, desde que ela seja diferenciável em todo o seu domínio. E aqui, ó, essa expressão talvez fica mais fácil se eu escrever assim. Ó. O f de xy, na verdade eu já escrevi isso aqui, menos o f de AB, ele é aproximado pelo dz. Então, esse dz que eu construí é uma aproximação para essa diferença, tá? Que é a mesma coisa que está aqui. E essa diferença, a diferença real, né, dos valores, é o ΔZ, ok? Então, o ΔZ, que é a diferença real no z, é aproximado pela diferencial do z. Então, a diferencial do z é uma aproximação para uma diferença no z. Tá? A diferença no valor da função, quando você tem uma pequena perturbação no x e no y. A questão aqui é que, em vez de calcular essa diferença real, eu utilizo o plano tangente para calcular de uma maneira mais rápida essa perturbação. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, vão ser dois exemplos um pouco mais numéricos aqui, que não tem muito sentido, pelo menos prático, e depois eu vou fazer exemplos bem práticos aqui para vocês. Tá bom? Com situações geométricas mesmo. Então, a nossa função aqui, z de x ao quadrado y, calcule a diferencial. Vamos por partes. Então, a diferencial é o dz, certo? O dz é o fx dx mais fy dy. Deriva aqui em relação a x vai dar o quê? 2xy vezes dx mais deriva em relação a y é x ao quadrado dy. Pronto, está aqui a diferencial, né, que é o que foi pedido. Item B, calcule o valor aproximado para ΔZ. O que é o valor aproximado para ΔZ? Vamos colocar aqui. O valor aproximado para ΔZ é o que a gente viu, é o dz, certo? X passa de 1 para 1,02, então o meu x inicial é 1, e o meu dx é o quanto que ele está variando. Você pode até fazer a diferença, né? No caso aqui, fazendo direto, vai dar 0,2. O meu y, ele passa de 2 para 2,01. Então, o meu dy vai ser 0,01. Veja que eu estou pegando aqui uma diferença de 1 centésimo e 2 centésimos.
tá? Então, são valores próximos aqui, né? Aí sempre a pergunta fala, tá, mas quão próximo eu posso pegar? É para isso que serve esse exemplo. O que a gente vai fazer no item C é calcular o erro, tá? Então, a gente vai ver por meio se essa diferença aqui é muito ou pouco para a gente poder fazer essa aproximação. Substituindo aqui então, ó, vou pegar essa expressão e substituir os valores que eu tenho aqui. Então vai ficar 2 vezes 1 vezes o y é 2, vezes 0,02, mais x ao quadrado, então 1 ao quadrado, vezes 0,01. Fazendo essa continha aqui, e é uma continha que dá para fazer de cabeça, né, tranquilo, vai dar 0,09, ok? O que vai dar 4, 0,08 mais 0,01, 0,09. Beleza, ok. Então, isso aqui é uma aproximação para o ΔZ, né, o quanto que o Z está variando. Se eu variar o x de 1 para 1,02, o y de 2 para 2,01, quanto que varia o Z? Não sei quanto que varia o Z, mas eu sei que é aproximadamente 0,09. É isso que a diferencial me diz. Está variando aproximadamente 0,09. O item C, ele pede para ver o erro cometido. Então, para ver o erro cometido, eu vou calcular o ΔZ real. O que é o ΔZ real? É o F dos valores finais aqui, 1,02, 2,01, menos o valor inicial. Então, F de 1,2. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? 1,02 ao quadrado vezes 2,01 menos 1 ao quadrado vezes 2. Vocês façam essa continha aqui, vocês vão ver que vai dar aqui aproximadamente 0,0912. Tem mais casas decimais, mas aqui basta para gente, certo? Então veja aqui, ó, essa aqui é a diferença real, né, o quanto que o z mudou, quanto que o valor da função mudou quando você teve essa pequena diferença no x e no y, e aqui é o valor da diferencial. Então a diferencial é uma aproximação dessa mudança real, tá? O erro, no caso aqui, né, seria fazer a diferença, 0,0912 menos 0,09, o que vai dar 0,0012. Esse aqui é o erro, tá, que foi cometido, que é o que ele perguntou. Okay? Também é uma aproximação aqui, porque aqui acho que tem mais casas decimais, tá? Acho que é um 0,4 aqui, mas não tem problema. Beleza? Acho que deu para sacar a ideia. De qualquer forma, vamos fazer mais um exemplo aqui para entender bem isso. Então, outra função um pouquinho diferente. Calcule a diferencial, né, e calcule o valor aproximado aqui quando muda esses valores. Então, vamos por partes, depois o erro cometido também, a mesma coisa que foi pedido. Primeiro, a diferencial. Então, é fx dx mais fy dy. Então, deriva aqui em relação a x, vai dar o quê? 2x mais 3y dx, mais, deriva em relação a y, 3x menos 2y dy. Então, se eu não errei nenhuma continha, é isso daqui. Tá, calcular o valor aproximado do ΔZ, então o que ele está pedindo aqui no item B para calcular a diferencial de z. O x passa de 2 para 2,05, a diferença é de 0,05, e o y passa de 3 para 2,94. Então, meu dy é de menos 0,06, certo? Está diminuindo 0,06. Então, é só substituir os valores na expressão aqui de cima. Então, como que vai ficar? 2 vezes x mais 3 vezes y vezes o dx, que é 0,05. Aqui eu
Isso, ficou tão feia a minha letra que eu não entendi. Aqui é um 2, não que tenha melhorado muito. Agora sim, corrigido. Continuando, mais 3 vezes x, então 3 vezes 2 menos 2 vezes y, 2 vezes 3. Então aqui vai dar 0 vezes o menos 0,06, certo? Então isso aqui vai dar 0,65, certo? O que eu fiz de errado aqui? Acho que está tudo certo. Depois vocês conferem aí. Certo, beleza. Fechou. C. Então calcule o erro cometido. Então aqui eu vou deixar indicado. Então o F, vamos calcular o ΔZ aqui. Então é o F do valor final. Então o valor final aqui vai dar... Cadê o valor final? 2,05 e 2,94, menos o valor inicial, que é F de 2, 3. Então aqui eu vou deixar para vocês concluir, terminar essa continha. Aí vocês verificam se dá um valor próximo ao 0,65, né? Eu não vou concluir aqui porque eu vi que eu cometi um errinho aqui no enunciado, então deu uma pequena diferencinha do que eu calculei aqui, mas eu deixo para vocês concluir. É para dar um valor próximo do 0,65, tá? E daí vocês calculam o erro também. O erro é a diferença desse valor para o 0,65. Vamos lá então. Vamos para um exemplo prático aqui. Então, eu vou fazer esse exemplo prático aqui ainda em R2, depois eu vou generalizar para o R3 e vou fazer mais um exemplo prático para o R3. Olha lá, foram feitas medidas no raio da base e da altura de um cone reto. Então, o que é um cone reto aqui? Vamos fazer um desenho. Isso vai ficar muito bom, mas vai dar para entender. Então, está aqui o nosso cone reto. Obtivemos 10 centímetros, que é o raio, 10 centímetros, e 25 centímetros na altura. Beleza, com possível erro nessas medidas de, no máximo, 0,1 centímetro. Tá, então o que significa aqui? Que a gente tem alguns valores iniciais, né? A gente está trabalhando com nossas variáveis aqui, são raio e altura. Os valores a princípio aqui são 10 centímetros e 25 centímetros, mas a gente sabe que pode ter um erro. Então o erro dos dois aqui é de 0,1 centímetro, tanto do raio quanto da altura. Pode ser de 0,1 centímetro. Aí você pode pensar, tá, esse erro é para mais ou é para menos? Pode ser para mais quanto pode ser para menos. Eu vou trabalhar aqui como se esse erro fosse para mais, por isso que está positivo. Se fosse erro para menos, seria negativo. Tá? A gente vai ver que no final aqui isso só mudaria o sinal. Se um fosse para mais e o outro fosse para menos, de alguma forma esses dois erros poderiam se compensar. Então, para a gente ver o erro máximo, a gente calcula que a gente pode estar cometendo ou os dois erros para mais ou os dois para menos. E vocês vão ver aqui no meio das contas que o sinal não vai fazer diferença. O volume de um cone, que é uma função que depende aqui do nosso caso do raio e da altura, volume de cone é a área da base, 2πr ao quadrado vezes a altura. Quando é cone, a gente divide por 3. Beleza. Então, o que ele está pedindo é estimar o erro no cálculo do volume. Estimar, então quer dizer que eu não preciso ser o erro exato. O que seria o erro do volume? É a diferença, né, do volume para esses valores, quanto para o volume se eu tiver o 0,1 a mais ou a menos. Então, estimar esse erro do volume, o que ele está pedindo é simplesmente calcule o DZ. Então, o DZ é uma estimativa de uma pequena diferença. No caso, essa estimativa seria do erro de medição. Tá? Então, o que seria o DZ? Não, aqui no caso, DV. Né? Já que a gente está pensando em volume aqui. Então, o que seria o nosso dV? Seria a derivada em relação a R vezes dr, mais a derivada em relação a H
vezes dH. Fazendo aqui, ó, deriva em relação a R, vai ficar... opa, não tenho 2, né? É πr ao quadrado, área da base. Então, vai ficar 2πr h sobre 3, né? Estou derivando em relação a R, certo? E faltou o dr aqui, mais deriva em relação à altura, daí vai ficar πr ao quadrado sobre 3 vezes dH. Tá. Substituindo aqui os valores que a gente tem. Vamos vir para cá com mais espaço. Tá? Como é que vai ficar? 2 vezes π, o R é 10, a altura é 25, sobre 3, dr é 0,1, certo? Mais, cadê? π vezes R é 10 ao quadrado sobre 3dH, 0,1. Você pode 0,1 é 1 sobre 10, né? Então você pode simplificar aqui, pode simplificar o 0,1 também aqui. Se você tiver bem louco das ideias, você também corta aqui, ó, π com 3, ó. Que loucura. Então como é que vai ficar? 2 vezes 5, 50, mais 10, 60. 60 o quê? Centímetros cúbicos. A gente já tá pensando, não, esse cara tá louco, o cara cortou o π com 3. Então não corte se você não quiser. Se você não quiser cortar, vai dar o que aqui? Vai dar 63, alguma coisa. Tá? Ele não está pedindo para estimar o erro, então estou dizendo que o erro é aproximadamente 60 centímetros cúbicos. Se você quiser ser um pouco mais preciso, você vai dizer que o teu erro é aproximadamente 63, alguma coisa centímetros cúbicos. Aí você pensa, pô, mas 3 centímetros cúbicos é muita coisa. Será que é mesmo? Pega o cone aqui, ó, e calcula o volume dele para esses valores aqui, né, 10 e 25. E veja qual que é o volume do cone com esses valores. E veja se 60 centímetros cúbicos é muita coisa. Tá? Aí você vai ver que esses 60 centímetros cúbicos não é muita coisa no geral. Então, os 3 centímetros cúbicos ali que a gente perdeu por causa do π também não vai ser tanta coisa assim. Mas se você for muito chato, não tem problema. Usa ali o valor que você quiser. Faz o seguinte, ó. Deixa 20π centímetros cúbicos. Pronto, perfeito. Tá? Se você preferir. Não vamos brigar por causa disso. Vamos para a próxima situação aqui. Ó. Funções, na verdade, eu fiz propositalmente isso daqui, tá? A parte de cortar o π com 3. Por quê? O que eu quero que vocês percebam aqui é que a gente está trabalhando, quando a gente trabalha com diferencial, a gente trabalha com aproximação. Tá? Então, eu estou fazendo uma pequena aproximação, eu não estou nem calculando o erro exato. O erro exato eu teria que fazer como eu fiz ali, né? Calcula o V de 10,1, de 25,1, calcula exato, calcula com os valores aqui, faz a diferença, eu tenho um erro exato. Eu fiz uma estimativa para o erro. Tá? Essa estimativa ela já tem um errinho. Então, se eu pensar um pouco mais aqui, todos os exemplos anteriores que eu fiz já eram para mostrar que essa aproximação aqui, né, não, é uma aproximação bem boa. Então não tem problema aqui se você trocar os 63 por 60. Né? Em termos percentuais, isso vai dar uma diferença muito pequena. Então eu fiz propositalmente aqui, cortar para chamar atenção. Né? Faça com os dois valores e você vai ver que realmente não vai dar muita diferença, né? Já que é uma estimativa para erro. Então, finalmente aqui, o que eu queria mostrar aqui é que a gente pode generalizar, né, tanto a parte de aproximação linear quanto de diferencial para funções de 3 ou mais variáveis. Então a ideia é exatamente a mesma, né? Só pegar aquele raciocínio que a gente fez anteriormente, só que para mais variáveis. Então uma aproximação linear para uma função de 3 variáveis, ó, o ponto, a derivada em relação a x, x menos a, derivada em relação a y, y menos b, derivada em relação a z, z menos c. Se eu tivesse mais variáveis, eu poderia estender, né?
E daí o meu diferencial, né, pensando em W como f de x, y, z, vai ser a derivada em relação a x dx, derivada em relação a y dy, daí eu incluo a derivada em relação a z dz. Tá? Então é só estender essa ideia. E a gente vai resolver um exemplo aqui para um caso de uma função de 3 variáveis. Então a dimensão de uma caixa retangular, né, são medidas 75, 60 e 40 centímetros. Então vamos pensar assim, para facilitar o nosso raciocínio aqui. X igual a 75, y igual a 60, z igual a 40. Tá? O volume de uma caixa retangular, né, então o volume de x, y, z é x, y, z, certo? Cada medida foi feita com precisão de 0,2 centímetros. Então ele está dizendo que o nosso dx é igual ao dy, que é igual ao dz, que é igual a 0,2. Estime o erro quando calculamos o volume. Então, estimar o erro quando a gente calcula o volume é calcular o dv. dv é a derivada parcial em relação a x dx, mais derivada parcial em relação a y dy, mais a derivada parcial em relação a z dz. Tá? Derivada parcial em relação a x é yz vezes dx. Derivada parcial em relação a y é xz dy. E a derivada parcial em relação a z é xy dz. Então agora é só substituir os valores aqui. Vai ficar 75 vezes 40 vezes 0,2 mais o x é 75. Aliás, aqui era para ser um y. Então aqui vai ficar 60. Aqui é vezes... tá, já entendi o que eu fiz. Estava certo, era YZ. Então aqui Y é 60, o Z é 40. Agora sim, aqui 75, 40 vezes 0,2 mais o X é 75, o Y é 60 e o DZ, aliás, o DZ está aqui, 0,2. Então, fazendo essa continha aqui, vai dar 1980. O que? Qual que é a unidade de medida aqui? Centímetros, né? Tem centímetros cúbicos. Aí você pensa, nossa, 1980 centímetros cúbicos é muita coisa. Bom, de novo, calcula o volume aqui. Pega esses valores 75, 60 e 40 e calcula o volume. Aí faz o percentual aqui, 1980, dividido pelo volume real, vê quanto por cento. Você vai ver que esse erro aqui é um erro de aproximadamente 1%, tá, no volume que você tem por causa desse erro de medição. Tá? Então não se assuste com esse número 1980. Né? Você não está calculando 2 vezes o volume. Não é um valor muito alto, não. É uma diferencinha aqui de 1%. Aí uma coisa que eu esqueci de comentar, que é o seguinte, eu já poderia ter falado no exemplo anterior. Precisão de 0,2 centímetros. Eu trabalhei o erro aqui como sendo para mais. Se o erro fosse para menos, ia ser menos 0,2. O que ia acontecer? Aqui só ia ter o sinal negativo. Então ia dar menos 1980. Isso quer dizer que eu estou errando, né? O mesmo percentual, só que para menos. Então, trabalhar com o erro para mais ou para menos só muda o sinal. Por isso que a gente pega o positivo, que é mais simples. Né? Aí, de novo, mas se um é para mais e o outro é para menos, de alguma forma eles vão se compensar e você vai ter um valor menor aqui. Tá? Então, o erro máximo a gente calcula pensando sempre que ou que todos os erros foram para mais ou que todos os erros foram para menos. Bom, é isso aí. Desculpa qualquer errinho, qualquer falha de atenção minha. Teve alguns momentos ali que eu escrevi uma coisinha errada ou outra, depois eu tive que voltar. Eu tô gravando esse vídeo aqui, já é um pouco tarde da noite, mas acho que deu para fazer esses exemplos que é o que eu gostaria de fazer. São exemplos que eu gosto bastante, bem práticos. Qualquer coisa vocês podem comentar ali. Se for o caso, eu faço mais algum vídeo, mais alguma coisa detalhando alguma coisa que for preciso, tá? Então é isso aí, valeu, até a nossa próxima aula.